O crítico Sábato Magali acredita que o teatro brasileiro entrou verdadeiramente no século XX no dia 28 de dezembro de 1943, quando a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, estreou no Teatro Municipal. Antes do surgimento do Vestido de Noiva, a produção dos dramaturgos brasileiros era pouco significativa. De modo geral, o teatro era ocupado por peças estrangeiras e os autores nacionais buscavam reproduzir o sucesso dessas produções quando se aventuraram a escrever alguma peça. Mas a notável exceção a essa regra é O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Escrita em 1933, a peça era tão adiantada para o momento que só foi montada em 1967. O protagonista da história é o agiota Abelardo I, burguês que fabrica velas, produto essencial para um país cheio de superstições como o Brasil. Ele se casa com Heloísa de Lebos, filha de um aristocrata decadente. E é por meio da trajetória do Rei da Vela que Oswald de Andrade representa a realidade característica de um país atrasado cultural e economicamente. Explorando abertamente a sexualidade das personagens, a peça O Rei da Vela pode ser vista como resultado de muitas influências europeias que haviam sido deglutidas por Oswald. O futurismo italiano, o expressionismo alemão e a psicanálise freudiana se encontram no palco. O caráter inovador do Vestido de Noiva eleva a qualidade do texto teatral, rompendo definitivamente com a linearidade narrativa da organização cronológica dos enredos. A peça é apresentada em 3 planos: o da realidade, o da alucinação e o da memória. A divisão do palco em 3 planos, cada um deles correspondendo a uma parte da história, representou uma inovação estrutural na peça e criatividade no uso da linguagem teatral. Nelson Rodrigues reduziu a expressão cênica ao seu caráter essencial, com diálogos concisos em que cada palavra mostrava-se imprescindível. Seguindo o lema de Antonin Artaud, o teatro foi feito para abrir coletivamente os abscessos. Partiu da repressão sexual para expor as fístulas de uma sociedade conservadora e moralista que escondia comportamentos amorais. O conjunto das peças teatrais que escreveu costuma ser organizado em 3 grupos temáticos. As peças psicológicas, onde destacam problemas do ser humano como indivíduo e como membro de uma sociedade hipócrita, no seio da qual ele é criado e que, por meio de suas ações, acaba por deformar. É o exemplo de Vestido de Noiva, A Mulher Sem Pecado e Valsa número 6. As peças míticas tratam dos instintos humanos, da tentativa de compreender as origens de ação e sentimento. Álbum de Família, Anjo Negro e Doroteia são exemplos. E por fim, as tragédias cariocas. Enredos criados para desmascarar o egoísmo, a futilidade e a mesquinhez do mundo moderno. São exemplos como A Falecida, Perdoa-me por me traires, Os 7 Gatinhos e Boca de Ouro. Enfim, depois da inovação trazida por Vestido de Noiva, mais de uma década se passou antes que surgisse algo realmente novo nos palcos brasileiros. Quando a peça A Moratória do dramaturgo paulista Jorge Andrade estreia em 1955, surpreende. O palco, dividido em 2, mostra simultaneamente 2 momentos da aristocracia rural brasileira, antes e depois da crise econômica desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York. A alternância entre passado e presente dá ao público uma sensação de atemporalidade, porque conflitos sugeridos no presente da ação 1932 só são desenvolvidos no passado, em 1929, dando a impressão de ser aquele um momento futuro em relação ao presente. Em 1957, surge um outro dramaturgo que dará à sociedade rural um tratamento diferente do proposto por Jorge Andrade. Ariano Suassuna, autor paraibano que funde na sua obra tendências aparentemente opostas, o espontâneo e o elaborado, o popular e o erudito.
O exemplo mais bem-sucedido dessa tendência é a peça O Alto da Compadecida, em que histórias folclóricas são associadas a manifestações de religiosidade mais profunda. A forma adotada por Suassuna, o alto, também promove a combinação de opostos, porque associa a espontaneidade de um texto coloquial à estrutura quase medieval do teatro vicentino. Em São Paulo, o Teatro de Arena trouxe para o palco os problemas sociais decorrentes da industrialização da sociedade brasileira em fins dos anos de 1950 e 60. Francesco Guarnieri é o autor de Eles Não Usam Black Tie, peça em que a vida dos operários explorados e a luta por melhores salários são apresentados a partir de um ponto de vista marxista. Outro importante autor do Teatro de Arena foi Oduvaldo Viana Filho. Juntos, esses dramaturgos vão abraçar a defesa dos explorados e a crítica feroz ao sistema capitalista. Após o início do governo militar, o grupo do Arena incorporará a luta contra a ditadura. Um jovem autor baiano que desponta em 1960 será mais um nome a tratar da temática dos explorados. Dias Gomes, que causa espanto com sua primeira peça, O Pagador de Promessas. No texto, Zé Burro é um homem honrado, pequeno agricultor que divide seus sítios com os lavradores para cumprir parte de uma promessa feita a Santa Bárbara. A segunda parte da promessa, que é levar uma cruz de madeira por um percurso de 7 léguas até a igreja de Santa Bárbara, é frustrada pela ignorância do padre local, que impede a entrada de Zé Burro na igreja. O motivo da ira do padre estava na origem do compromisso. Zé do Burro havia feito sua promessa a Yansan, divindade do candomblé, que na crendice popular corresponderia a Santa Bárbara, e na razão da promessa, agradecimento pela cura de Nicolau, um burro. E morto por uma bala perdida no meio do conflito que se instala na porta da igreja, Zé do Burro torna-se um mártir popular e simboliza a força do sincretismo religioso entre os brasileiros. Na década de 1960, talvez a mais rica da dramaturgia nacional, ainda apareceria um outro ator revolucionário, Plínio Marcos. Suas peças trazem os marginalizados para o centro da cena teatral. Seu texto manifesta uma grande indignação contra a hipocrisia da sociedade brasileira e tem por objetivo desestabilizar a pacata existência burguesa, sem colorido político partidário. O silêncio imposto pela censura fez com que o teatro brasileiro enfrentasse tempos de crise. O fim da ditadura, no início dos anos de 1980, agravou essa crise, porque gerou uma espécie de vazio criativo que era rompido somente por vozes isoladas, como a do grupo Asdrubal trouxe o trombone. Os membros do Asdrubal iniciam o teatro experimental com uma interpretação mais despojada e incentivando a criação coletiva. Trate-me Leão foi a primeira obra escrita coletivamente e inovava pela incorporação de passagens improvisadas, além de apresentar os atores sobre um palco sem cenário. Toda a encenação despendida do trabalho dos atores, dirigidos por Hamilton Vaz Pereira. Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães tornaram-se as estrelas do grupo, sobressaindo-se por sua ironia e reverência, além da alta capacidade de improvisação. Recentemente, o teatro besteirol, são etiquetas criadas para explorar situações cômicas da vida cotidiana, tem ajudado a dramaturgia brasileira a cair novamente nas graças do público. Peças como Batalha de Arroz no Ringue para Dois de Mauro Rassi e Como Encher o Biquíni Selvagem de Miguel Falabella tornaram-se sucesso imediato, lotando centenas de apresentações feitas ao longo dos anos. Com a chegada da televisão, na década de 1950, muitos dramaturgos nacionais enfrentaram o desafio de escrever textos para o novo veículo de comunicação. Celebrada no mundo inteiro, a telenovela brasileira talvez seja o melhor exemplo do resultado desse esforço. Autores como Dias Gomes
que já haviam conquistado sucesso no teatro, entenderam a linguagem mais ágil do novo veículo e souberam explorar seus recursos, criando obras inesquecíveis como Bem Amado e Roque Santeiro. Durante os negros anos da ditadura militar, as novelas de Janete Claire, esposa de Dias Gomes, ofereciam a dose diária de fantasia que transportava o telespectador brasileiro para uma história em que, por mais difíceis que fossem os obstáculos a serem superados, tudo sempre terminava bem. Hoje, milhões de fãs continuam a acompanhar diariamente as tramas que nascem da imaginação de mestres como Gilberto Braga e Benedito Rui Barbosa.